Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pela internet, mais um Bloco Saúde do Homem começa com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroprocto de São Caetano do Sul. Professor, obrigado por atender ao pedido de mais uma entrevista nesse dia de frio aqui. A gente está aí bastante agasalhado, né? Com certeza, Joaquim, estamos aqui. Professor, eu tenho uma curiosidade sobre um exame que os urologistas normalmente pedem para alguns pacientes, que é a urofluxometria. Para que esse tipo de exame serve e que diagnóstico ele pode permitir? Em que situações ele é solicitado? Esse exame é um exame que é feito, a gente pede para o paciente estar com a bexiga cheia e aí ele vai urinar. E o que a gente quer saber? Ele vai urinar, na verdade, num frasco que vai medir a velocidade com que esse fluxo está sendo eliminado. Tá? A gente quer saber indiretamente como é que está a relação entre a pressão que a bexiga está fazendo para esvaziar e o trajeto e a uretra. Então, a redução do fluxo urinário poderia indicar um desses dois problemas, ou que a via urinária tem algum estreitamento, tem algum problema, ou mesmo que o problema pode estar na própria bexiga, na eliminação da urina, através de uma perda de força muscular, uma doença neurológica que afeta o esvaziamento da bexiga, né? Enfim, ele é um exame de triagem. O exame mesmo que dá mais informação chama exame urodinâmico, da qual a fluxometria é a primeira parte dele. Sim. Então, você o paciente com a bexiga cheia urinar, você mede o fluxo urinário, passa uma sonda e mede o quanto sobrou lá dentro, que é o resíduo urinário. E depois você, através de duas sondas, uma delas que vai preenchendo a bexiga com soro e a outra que mede a pressão, você pede para o paciente urinar. E aí você vai ter exatamente o fluxo urinário e a pressão dentro da bexiga. E aí eu consigo diferenciar desses distúrbios qual é o problema. Se o problema está na bexiga, na força que a bexiga tem, às vezes um paciente idoso, uma doença neurológica, onde a principal é o diabetes, vai denervando a bexiga, ou cirurgias pélvicas extensas que denervam a bexiga, o indivíduo não consegue esvaziar. Ou o problema mesmo da próstata no homem, principalmente, quando cresce, entope o canal da uretra, e a própria uretra, né, que é vítima de doenças inflamatórias, por exemplo, ou mesmo de passagem de sonda para um outro tipo de procedimento, uma cirurgia, alguma coisa, e pode, eventualmente, ficar uma sequela, um estreitamento nessa uretra. Então, basicamente, isso, né? Com o exame urodinâmico, a gente tem uma precisão maior do que está acontecendo na função da bexiga. Então, é um exame basicamente funcional. Ele mede o funcionamento. Diferente de tomografia, ultrassom, ressonância magnética, que nos dão anatomia. Tá? É óbvio que as duas coisas, em muitas circunstâncias, se completam. E a gente precisa ter a informação anatômica e a informação funcional. Se o órgão está ou não, se tem uma obstrução, se tem algum problema. Correto. E acho que isso aí deve ajudar também, quando você estava falando, estava pensando aqui, a definir ou até ter prevenção de tratamento, por exemplo, porque se a pessoa tem dificuldade de eliminar toda a urina, imagino eu que ela, com o passar do tempo, se ela tem uma reserva muito grande de urina que ela não consegue eliminar, isso pode levar a infecções urinárias, pode levar a outros problemas que deem complicações maiores. O que a gente está falando é, por exemplo, a história natural da hiperplasia de próstata, né, da doença benigna da próstata. A próstata cresce, ela cresce numa região próximo à uretra prostática, então tem uma tendência a dar sintomas. Numa fase inicial, o que acontece? A uretra está apertada, só que a bexiga ainda tem musculatura normal. Então, através do aumento da pressão dessa bexiga, vence-se o obstáculo obstrutivo e o paciente urina. Essa é a primeira fase. Já numa segunda fase,
começa a haver um pouco de resíduo dentro da bexiga, né? E não consegue expelir toda a urina. Precisa, muitas vezes, de 2, 3 micções para expelir essa urina. O jato urinário já é mais fraco, né? O paciente tem sintomas de irritação da bexiga, né? De irritabilidade. Então, urinar várias vezes, às vezes dói para urinar, às vezes tem urgência e pode até perder urina. Então, isso já é uma fase intermediária. E a fase final é a falência completa do músculo da bexiga, como se fosse uma distensão muscular que não retorna, porque vai sendo substituído por colágeno, a bexiga perde a sua elasticidade, a sua complacência e não esvazia. Então, essa é a fase final da obstrução urinária. O que a gente quer com os exames, na verdade, é prevenir, é pegar isso numa fase inicial e, se necessário, tratar numa fase inicial para evitar que progrida, que tenha progressão dessa doença, que pode progredir com o uso crônico de uma sonda, por exemplo, que é uma coisa muito ruim. E no caminho de tudo isso, né, com o resíduo sobrando na bexiga, etc., vão acontecer o que você falou, as infecções de urina, né? A dificuldade miccional, o resíduo na bexiga, vai gerando, então, infecções urinárias. Tá? Hoje, para esse problema benigno de próstata, a gente tem várias medicações, e quando as medicações não funcionam, a gente lança a mão de uma cirurgia que abre o canal, que é praticamente uma tunelização, que a gente chama. Está apertado, abre o túnel e o indivíduo consegue urinar melhor, né? Seja através de uma cirurgia endoscópica, que é o que principalmente a gente faz, né? Com um aparelho dentro da uretra, com energia elétrica ou laser, ou por cima. A gente abria antigamente, hoje em dia a gente opera com laparoscopia ou com robótica, próstatas muito grandes, tem indicação de operar por cima, e aí a gente faz normalmente essas outras técnicas, que não são tão pouco invasivas, mas são muito melhores do que a técnica com incisão. É uma Então, evolução. o primeiro tratamento seria com medicamentos. E o medicamento consegue, inclusive, essa questão da distensão, ele consegue recuperar. Em muitas situações, o sintoma é tão leve da afecção que a gente nem medica, porque a medicação não cura a doença, simplesmente é uma paliação de sintomas. Então, tem essa questão do indivíduo ter a próstata grande, às vezes, e ter muito pouco sintoma. A gente não faz nada. Se tem sintomas, a primeira linha é um tratamento. Tem 2 tipos de remédio. Um deles dilata a uretra e o outro reduz o tamanho da próstata. São 2 mecanismos diferentes, né? E muitas vezes, em algumas situações, a gente usa os 2 remédios. Na falha do uso do remédio, né, ou presença de retenção urinária, o indivíduo retém, tem que ir no pronto-socorro passar uma sonda, né, e que não reverte, não, mesmo numa primeira retenção, a gente tenta tirar a sonda do indivíduo para ver se funciona. Se ficar repetindo retenção urinária, a indicação é de cirurgia. Infecção de repetição, cirurgia. Pedra na bexiga, por retenção de resíduo lá, cirurgia. Insuficiência renal, porque entupindo a uretra pode entupir os 2 ureteres, drenar mal o rim, entrar em insuficiência renal, é indicação cirúrgica também. Então, a indicação cirúrgica hoje é 10% dos casos e 90% dos casos é com remédio, é com medicação que a gente trata esse problema. A cirurgia, em último caso, ela resolve o problema. A pessoa volta a ter um fluxo urinário normal. Tudo isso vai depender do como está a bomba, como a bexiga ficou, quanto tempo de evolução tem. Se ele esvaziava bem a bexiga com algum esforço, provavelmente ele tem uma bomba boa de bexiga, vai funcionar muito bem a cirurgia. Se ele tiver uma bomba muito fraca, ele vai melhorar, vai ajudar a esvaziar o resíduo, mas muitas vezes alguns sintomas não melhoram, porque a bomba de esvaziamento dele não é muito boa. Então, às vezes ele precisa urinar várias vezes, às vezes pode perder urina, pode ter uma situação de melhoria, mas não de resolução completa do caso. Tá? Então, por isso também que a gente não tende a indicar cirurgia muito tardiamente. A gente fica em cima, se o tratamento, logo que o tratamento não funciona, a gente conversa com o paciente e indica a cirurgia, que é a melhor
de resolver o problema. Tá ótimo. Olha, muito, muito elucidativo. Quando eu estava conversando, eu não imaginei que tivesse todas essas complicações e implicações, mas acho que, tenho certeza, aliás, que a gente prestou um grande serviço aí de orientação para as pessoas. Tem alguma coisa que você quer acrescentar que eu não perguntei? Fica à vontade. Bom, a fluxometria é um exame que a gente pede com mais frequência mesmo. É um exame não invasivo. Já o exame urodinâmico, precisa passar sondas, né? São 2 sondas na uretra, uma sonda no reto para ver a pressão abdominal, é um exame que é mais seletivo. Então, a gente faz de suspeita de doenças neurológicas. Quando a gente quer operar algum paciente, é bom fazer para saber como que está a bexiga, e, eventualmente, em situações onde a gente tem dúvida. Né? O indivíduo tem uma próstata muito pequena e tem muito sintoma, e nos indivíduos que já foram operados da próstata é obrigatório, porque pode realmente ter um problema na bexiga aí já crônico e é obrigatório fazer. Então, o exame urodinâmico não é um exame que a gente faz rotineiramente, quando o paciente vem para uma avaliação inicial com a gente. A gente pede em casos onde a gente vai mudar a nossa decisão de tratamento. Tá ótimo. Professor, obrigado pela mais uma aula aí e até a próxima. Semana que vem tem mais Saúde do Homem. Ok, Joaquim, até mais. Um abraço. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor, falou com você.